Graça e paz, igreja. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença do Senhor nesse lugar. Oh, Senhor. Continua conosco, Deus. Vamos falar da palavra do Senhor. E ela está lá em Hebreus 4:12. Aqueles que acharem, por favor, coloquem-se em pé. Glória a Deus, as crianças hoje mostrando os versículos preferidos. Que maravilhoso, né? Apocalipse, foi muito bom. Hotel, né? Hotel Apocalipse, maravilhoso isso. Que a gente aprenda também a amar cada pedacinho da palavra. E é sobre isso que a gente vai falar nessa tarde, amém? E diz assim a palavra do Senhor. Novamente Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Deus querido, Pai amado. Oh, Senhor, receba, Senhor, Deus querido, Pai amado, nossa oração, nosso louvor, Senhor, nosso culto essa tarde, Deus querido. Entra com a sua palavra nos nossos corações e nas nossas mentes, Senhor. Que o Senhor possa revelar para nós, Deus querido, Pai amado. Entra, Deus querido, Pai amado, no coração de cada um aqui. Vai preparando o terreno fértil, Senhor, para receber da Tua palavra e ouvir tudo que o Senhor quer falar aqui esta tarde, Senhor Deus. Oh, Deus querido, que o Senhor seja soberano aqui, Deus. Que todas as preocupações, tudo que envolve o coração e a mente, Senhor, vai saindo agora para que cada um coloque em Ti, Deus querido, Pai amado, toda a atenção, todo o seu coração, todo o seu pensamento. E que a Ti, Deus querido, Pai amado, seja feita toda a honra, toda a glória para o nome santo de Jesus. Amém. Amém? Podem se assentar. Hoje que a gente está falando da palavra de Deus. E hoje na escola bíblica dominical, falando de Deus, do Espírito, eu acho que o que se tomou mais as discussões foram sobre o quanto é importante a palavra. Eu quase não preciso subir aqui, mas farei isso. Porque é sobre essa importância. Sobre o quão importante é a palavra de Deus para o cristão. A gente precisa viver o extraordinário de Deus. Para isso, a gente precisa discernir os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A gente precisa ir lá no fundo, irmão. E discernir, assim como diz a palavra, cada pensamento, cada intenção do nosso coração. Porque o nosso coração não sabe o que pede e não sabe o que quer. E é assim que a gente discerne o que tem lá dentro. A gente nem sabe às vezes. A gente às vezes não consegue entender. Mas lá dentro tem alguma coisa errada com os nossos pensamentos. Mas você fala, Deus, não tem nada errado, está tudo aqui. Senhor, eu estou olhando aqui e não tem nada de errado. Mas alguma coisa ali está dizendo, tem. E nós, por nós mesmos, não conseguimos discernir esse erro. E onde está errado, e onde a gente está sendo equivocado. E aquilo fica no nosso coração. E aquilo fica batendo no nosso coração. O que tem de errado, Senhor? O que eu estou fazendo de errado? Eu quero evoluir, eu quero dar um passo além, eu quero subir o meu nível espiritual, mas alguma coisa não está deixando.
E o que é que não está deixando? Muitas vezes a gente tem esse sentimento. Por muitas vezes. Pelo menos eu. Eu falo, Deus, o que eu estou fazendo de errado? Qual é o meu erro? Por que eu não vou mais além? Porque eu quero ir mais. Eu quero ir no profundo. Em Jeremias 17:9, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? No verso seguinte fala que quem esquadrinha o nosso coração é o Senhor. É Ele que esquadrinha, é Ele que vai lá. E fala que entrega o caminho mal aos perversos. Entrega a cada um o caminho pelo qual o seu coração segue. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas. E isso para dar cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. O que é enganoso? Nosso coração. E às vezes a gente quer uma coisa que não é da vontade de Deus. Às vezes não, muitas vezes. O único homem que foi chamado segundo o coração de Deus foi Davi na Bíblia. Eu peço para que o meu coração esteja alinhado com o coração do Senhor. Para que assim, as minhas vontades não sejam mais minhas, mas sim a vontade do Senhor na minha vida. Qual que é a melhor vontade na sua vida? A do Senhor. Porque do nosso coração a gente se engana. E a gente vai continuar se enganando. A passagem de Hebreus 4:12, pode voltar, irmão? Lá. Revela algo ainda maior. Que a palavra do Senhor, ela vai além de revelar o caráter e a vontade de Deus. Ela vai para que você possa discernir os pensamentos e intenções do seu coração. Então, mais do que mostrar o caráter e a vontade de Deus, a palavra ainda discerne as intenções do seu coração. E é esse o ponto em que nós temos negligenciado na palavra. O quanto da palavra a gente tem estudado, a gente tem falado. Entenda que o Senhor vai falar no seu coração através da palavra. Hoje, na escola bíblica, se falou muito sobre isso. Não só hoje, mas quando se fala sobre a palavra do Senhor, aquilo penetra na nossa alma, juntas e medulas. Discerne pensamentos e intenções do nosso coração. Quando a gente está falando sobre a palavra, a gente já está sentindo a presença de Deus. Quem está aqui na escola bíblica já consegue sentir a presença do Senhor nesse lugar. A presença do Senhor enquanto a gente vai falando sobre as coisas do Senhor. E a gente fala e sente. Fala e sente, ouve e sente. A gente lê sobre a palavra. A gente aprende sobre a palavra e sente o Senhor trabalhando nas nossas vidas. E sente o Senhor fazendo morada. E sente o Senhor dividindo juntas e medulas, penetrando lá nos nossos pensamentos e nas intenções do nosso coração. Qual é a intenção do seu coração nesta tarde? De
for para ter uma intenção, irmão, tenha a intenção de conhecer mais do Senhor. De conhecer mais da palavra do Senhor. Eu quero discernir esses pensamentos, que às vezes eu fico, ó Deus, por quê? O que está acontecendo? Eu quero que Ele venha e nas minhas entranhas discerna os meus pensamentos, a intenção do meu coração. Remove lá dentro, Deus, e move na intenção do coração. Move no meu coração. E como que eu vou fazer isso? Sem a palavra. Porque aqui diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz para fazer essas coisas. Então, eficaz para penetrar, para discernir, é a palavra de Deus. Onde a gente encontra a palavra de Deus? Não é só vindo aqui e ouvindo o que o pregador tem a dizer. Não é pedindo oração para o profeta revelar para você. Claro que isso é também a palavra de Deus revelada a você. Mas a gente precisa de mais. Eu costumo dizer para os meus alunos que o bom aluno é aquele que presta atenção no que a gente fala e aplica. Mas de bom, tem um monte. O excelente é aquele que vai além, vai buscar, vai pesquisar, vai trabalhar, vai entender. Você é um bom crente? Bom crente tem um monte. Eu não quero ser bom. Eu quero ser o excelente. Eu quero ser aquele que vai buscar. Aquele que o Senhor se revela a mim através da palavra. Que discerne os meus pensamentos, a intenção do meu coração. Oh, glória a Deus. Oh, Senhor, discerne. Ia vibrar que nem o pastor Sacramento, né? Glória a Deus. Ele vibrava. Maravilhoso aquilo. E cada revelação ele vibrava. E cada palavra de Deus, eu quero também vibrar com cada palavra, com cada revelação, com cada discernimento no meu coração, cada intenção que o Senhor me mostra, que o Senhor se revela a mim. Oh, glória a Deus, eu quero vibrar que nem Ele. Eu quero ser um servo maravilhoso do Deus Altíssimo. Eu não quero ser bom, eu quero ser excelente. Eu quero ter a excelência no reino do Senhor. Deseja a excelência no reino do Senhor. Nosso coração, às vezes, vai para um lado que não é legal. Claudete pregou aqui, na quarta-feira. E no coração dela, ela apagou o fogão, né? Com o fogão, apagou os pecados. Então, com o fogão, ela apagou os pecados. Aí a palavra fez o quê? Foi lá. Fez ela discernir a intenção do coração dela. Falou, não é assim, filho. Isso é maravilhoso. O que fez ela discernir a intenção do coração dela? Quando ela ouviu da palavra. O fogão continuou até a palavra discernir a intenção do coração. E lá no profundo, nos pensamentos, fez ela relembrar que a palavra de Deus entre no seu coração agora. Que discina tudo o que tem lá de intenção. E que sejam as intenções do Senhor reveladas aí para você. Que as suas intenções sejam retiradas agora em nome de Jesus, para que as intenções do Senhor a penetrem. Mas para isso, palavra. Ir lá, estudar, procurar, tentar entender. Esse projeto que a gente está fazendo da Forja também é para isso. Para a gente entender melhor. Para que um com o outro, fala que na reunião
Na reunião dos... Como que era? Na reunião dos conselheiros da sabedoria. Olha que maravilhoso. Na reunião dos homens há sabedoria e eu quero aprender. Porque eu quero que a palavra faça isso no meu coração. O nosso amor só pode ser revelado ao Pai, o nosso amor ao Pai só pode ser revelado a Ele através do estudo da palavra. E só assim. Em João 14, 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. Eu o amarei e me manifestarei a Ele. Aí Judas, não Iscariotes, o outro, pergunta: mas Senhor, como assim vai se revelar a nós e não ao mundo? Como que você vai conseguir se revelar só a nós e não ao mundo? No verso 22. No 23, o Senhor responde: aquele que me ama, guarda a minha palavra. Aleluia. E o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem ama Deus? Quem ama Deus, guarda a palavra do Senhor. Como que eu vou guardar se eu não souber? O nosso amor só pode ser revelado ao Pai se eu estudar a palavra, porque assim eu vou guardar a palavra dele. No 24 ele fala assim: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. No 26 ele ainda fala, no 25, eu ainda estou aqui. E no 26 ele fala, mas vem o Consolador. E esse aí vai ensinar vocês. Vai ensinar todas as coisas. Quem é o Consolador? É o Espírito Santo. Esse vai ensinar todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por onde o Senhor falou alguma coisa? Você só pode demonstrar o seu amor ao Pai estudando a palavra e guardando no coração. Você não tem como guardar no seu coração se você não estudar. Porque fala, esse é o que me ama. Ele fala, esse aqui, ó, esse que estudou, que guardou no coração, esse é o que me ama. Nele faremos morada, eu e o Pai. Mas aquele que não guarda, não me ama. Ele faz questão de falar quem não ama também. Você quer ser o bom ou o ótimo? Vou além. Você tem sido o bom ou tem sido o ótimo? Quem você tem sido aqui? Mas calma. Responde para si. E agora, quem você quer ser? Você quer ser o ótimo? Tem tempo, irmão. Tem tempo. Vem para a escola bíblica. A gente aqui se delicia com a palavra. A gente ouve a palavra, a gente fala com o irmão sobre a palavra. E nisso o Senhor já vai tratando a gente, já vai modificando o nosso pensamento, já vai entrando lá e vendo as intenções do nosso coração e discernindo, para quando chega a hora do culto, a gente já está com o Senhor no coração. A gente já está com Ele, oh glória a Deus, e o louvor flui melhor, e a palavra eu escuto melhor, e aquilo flui. Mas isso ainda é ser o bom. O ótimo é ir para casa, e estudar lá, e ler, e fazer o seu devocional.
Ah, como o Senhor fala quando você lê a palavra. Não tem lugar onde Ele fala mais. Não existe lugar onde o Senhor fala mais do que na palavra. Qual é o grande mandamento do Senhor? Mateus 22, de 36 a 38. Diz assim: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Perguntam a Jesus. E Jesus responde: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e grande mandamento. Primeiro grande mandamento diz: amará o teu Deus com tudo que você tem. Como que você consegue demonstrar o amor a Deus? Acabamos de falar. Guardando os mandamentos do Senhor. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Primeiro grande mandamento: amarás a Deus sobre todas as coisas, com todo o seu ser. Primeiro mandamento de Deus, ele já revela: olha, eu preciso que você saiba da minha palavra. Porque senão você não consegue cumprir o meu primeiro mandamento. Senão você não consegue me amar. Sem guardar as palavras no seu coração, sem estudar, ter elas e guardar no seu coração, você não consegue me amar, porque me amar significa guardar aquele que tem os meus mandamentos e os guardar. Como que a gente professa uma fé onde nós entendemos que o Senhor é o Criador do universo, de tudo que existe, que Ele está sob o controle de tudo, que Ele faz tudo, que entregou seu Filho unigênito para que a gente tivesse vida e fosse livre do pecado. Como que a gente não busca mais isso? Como que a gente entende que esse é o Senhor soberano da nossa vida? E ainda assim, está tudo bem não saber muito dele? Eu ainda acho que estou fazendo muito pouco. Eu estou desde a virada de 2001 para 2002, 23 anos na igreja. É uma faculdade, um mestrado, doutorado, PhD. E eu sou PhD? Eu estou só há 5 anos. Uma faculdade. Eu estou há 7, uma faculdade, uma pós-graduação. Você é pós-graduado na palavra? Tem gente que nasceu na igreja, né? A gente vê uns jovens aqui que nasceram na igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Em Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está falando aqui que você tem que aprender de Deus. E o instrumento pelo qual a graça traz salvação, que é a fé, também, adivinha? Pela palavra. O que eu quero dizer para vocês, irmãos? Não tem como você ser crente se você não lê a palavra. Não tem como você ser crente se você não estuda a palavra. Quero que você tenha um bem-estar em estar aqui e ouvir a palavra. Que a palavra discerne o que tem lá dentro. Isso traz um refrigério. Ou o Senhor vai revelar para mim. Mas eu quero que você entenda o que significa ser crente.
O que significa entregar para o Senhor? O que significa amar Deus? Como eu vou clamar a Deus se eu não sei nem como clamar? Até aqueles que leem bastante, às vezes não sabem, e o Espírito tem que interceder com gemidos que não são traduzidos em palavras. Mas para esses, o Senhor já está fazendo morada. Aquele que tem o meu mandamento e o guarda, esse é o que me ama. O que me ama será amado pelo meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a Ele. O Senhor já está se manifestando. Ô Senhor, eu já estou há 10, 15 anos na igreja e eu sei pouco da palavra. Começa agora. Começa já. Nunca é tarde, nunca Só não seja morno. Seja um crente que coloca os seus anseios na palavra do Senhor. Busque essa palavra que vai entrar lá dentro. Quero que essa palavra entre lá dentro. Lá no mais profundo da minha alma. Que vai me mostrando meus pensamentos, as intenções do meu coração. Ô Senhor, eu quero te amar. Eu quero guardar os seus mandamentos, Senhor Deus querido. Em Jeremias 33, 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ou ocultas que não sabe. Como que está ali? Firmes. Algumas traduções estão ocultas. Clama a mim e responderei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas, coisas maravilhosas que vocês não sabem. Clama ao Senhor e Ele vai te responder essas coisas maravilhosas. Peça ao Senhor, faça um pedido a Deus para conhecer mais Ele. Faça uma petição, né? Eu lembro que alguém trouxe aqui algo sobre petição, não lembro se foi o Jorge, não sei se foi a Claudete, sobre a diferença entre fazer um pedido e uma petição. Não me lembro muito bem quem foi exatamente, mas a petição é aquele pedido que está dentro da lei embasado. Olha, eu vim fazer uma petição. Eu vim pedir embasado na palavra. A gente vê quando a Rosa ora aqui. Ó Senhor Deus, vai lá e cura, porque na sua palavra diz que oraremos pelos enfermos e eles serão curados. Isso não é um pedido, é uma petição. Ela está falando, olha, está lá na sua palavra, Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ela leu hoje a palavra para trazer. Falou, se vocês se manterem firmes aí, eu não vou colocar sobre vocês as enfermidades que eu coloquei lá no povo no Egito. Mas para isso tem que fazer o quê? Ler a palavra, estudar a palavra. Que a palavra penetre lá dentro, no coração, nas juntas, nas medulas. Tenta um pouquinho. Você vai ver o quanto a intenção do seu coração vai ser revelada a você. Porque a palavra não vai além de mostrar o caráter e a vontade do Senhor. Ela também mostra as suas intenções. Ela revela as intenções do seu coração, os seus pensamentos. Queria que vocês levantassem.
que cada um fizesse uma petição ao Senhor, baseado na palavra. Acredite, o Espírito Santo vai te fazer lembrar, porque é isso que diz a palavra dele. Ó Senhor, Deus querido, Pai amado, vai entrando, Senhor, com a sua poderosa unção. Vai se movendo no coração de cada um aqui, Deus querido, Pai amado. Vai revelando, Senhor, vai entrando como faca de dois gumes que penetra, Senhor, até juntas e medulas. Que penetra os pensamentos, Deus querido, Pai amado. Oh, Senhor, e as intenções do coração, Deus. Vai se movendo, Senhor, e dando cada vez mais a todos aqui a vontade, Senhor, de ler da Tua palavra, de saber mais de Ti, de conhecer mais de Ti, Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, porque diz na sua palavra que se nós pedimos fé, o Senhor acrescentaria, Deus querido, Pai amado. Então também acrescenta a vontade de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Ó Deus querido, Pai amado, vai derramando o seu Espírito de maneira livre aqui, vai enchendo, Senhor, o cálice de cada um aqui, Senhor Deus querido. Vai movendo, Deus querido, Pai amado. Sabemos, Deus querido, Pai amado, que às vezes estamos numa situação que não tem socorro, Senhor. Mas o salmista diz, Senhor Deus querido, que os olhos estão para os montes e pergunta, de onde virá o socorro, Senhor? E o Senhor já responde, o socorro vem do Senhor que criou o céu, criou a terra, Senhor. Que é dono de toda a prata, de todo o ouro, Senhor. É aquele que criou, que pode entregar, que pode retirar, aquele que fecha a porta, aquele que abre porta, Senhor. Sim. Vai entrando, Deus querido, Pai amado, na petição de cada um aqui agora. Entra lá, Senhor Deus querido, Pai amado. Entra lá, Senhor Deus querido, lá no coração. Vai, Senhor Deus querido, Pai amado, revelando, Deus querido, Pai amado, o seu ser, revelando, Deus querido, Pai amado, a vontade do coração de cada um, e assim fazendo com que cada um entenda que a sua vontade é soberana sobre a vida de cada um. A sua vontade é soberana para a sua igreja, Senhor. A sua vontade é soberana para os seus ministérios, Deus querido, Pai amado. A sua vontade é soberana para a sua obra, Senhor Deus. Retira toda a mágoa do coração, Senhor Deus querido, Pai amado. E vai revelando, Deus querido, para que a gente sirva como uma comunidade cristã verdadeiramente na sua palavra, Senhor. Verdadeiramente na sua obra, Senhor. Que sirvamos como um e como uma unidade, Senhor. Estejamos em Ti, Deus querido. Que a gente possa alcançar, Deus querido, Pai amado, um nível, Deus querido, superior, um nível maior diante de Ti, que a gente possa mergulhar, Senhor Deus querido, Pai amado, em águas profundas, Senhor Deus, diante de Ti, movendo no Seu Espírito, Senhor. Se move sobre cada um aqui, Senhor. Derrama a Sua paz, Senhor. A paz que excede todo entendimento, Senhor. Que a paz, Deus querido, Pai amado, seja o juiz, como diz a sua palavra, no coração de cada um, Senhor. E que essa paz venha de Ti, Senhor. E que esse julgamento venha de Ti também, Senhor, Deus querido, Pai amado. E que a glória do Senhor seja manifesta na vida de cada um aqui. Em cada passo que derem, para onde quer que se movam. Que a vontade de conhecer mais de Ti, de estar mais contigo e de sentir mais a Sua presença, seja predominante na vida do seu, Senhor. Está aqui, Senhor, Deus querido, Pai amado, uma igreja que ora, que se ajoelha a Ti e que entrega tudo a Ti, Senhor. Porque Tu é a honra, Tu é a glória, Tu é o poder, para a glória do Senhor Jesus e para agora e todo sempre. Amém. Que o Senhor entre com a palavra nos seus pensamentos, que discina a intenção do seu coração e que te mostre e que mova cada um aqui na sua vontade, na vontade do Senhor, e que cada um consiga entender que a vontade do Senhor é muito melhor que a nossa e que no final toda a glória, toda a honra seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor complete essa palavra no coração de cada um. Glória a Deus.